O processo de industrialização brasileiro foi essencial ao desenvolvimento urbano de São Paulo. Produziu territórios, bairros, paisagem. Moldou subjetividades, definiu trajetórias, configurou modos de vida. Felipe de Souza Ormundo, 26 de janeiro de 1933. Nasci em Condeúba, estado da Bahia. E fala pra gente o nome dos seus pais também. Pedro de Souza Ormundo e Joana Rosa de Souza. Eles eram lá da Bahia? Com certeza. Uma das formas de contar a industrialização e urbanização de São Paulo é por meio da história de vida dos milhões de trabalhadores que aqui aportaram em meados do século XX. A história do Sr. Felipe é uma dentre elas. Meu pai não tem o que falar assim de mim mesmo, falar o que falaram para mim que ele era, né? Porque quando ele faleceu eu tinha 1 ano de idade, não é possível, né? Mas disse que era um homem muito, como se diz, responsável da época, né? Tinha fazendas e viajava com negócio. Naquele tempo era assim. A pessoa não tinha caminhão, transportar coisa com caminhão, com máquinas, no lombo do animal. E tinha essa função de fazer mercadoria de uma cidade para outra, ou mesmo de um estado para outro, de Minas para Bahia. Era carregado assim com o lote de burra. Cada 10 seria um lote. Ele tinha 3 lotes, dá 30. E mais 6 para carregar a comissão as cargas dos pessoal que trabalhava, que se chama tropeiro, né? Na época. O Sr. Felipe percorreu uma trajetória típica do migrante nordestino dos anos 1950. Trabalhou como auxiliar na construção civil até encontrar uma oportunidade na indústria, as indústrias Matarazzo. Aí quando eu saí do Matarazzo, e como eu tinha fazido um curso, estava fazendo um curso de mecânico na técnica de Vargas, aí uma pessoa me arrumou na mecânica, que era a Securito. Aí eu entrei na ajudante mecânica, tem que aprender na fermentaria. Aí logo começou muito serviço, eu comecei a faltar à escola, para não perder o emprego. Esse é o espaço onde acontecem as entrevistas, né? Então, assim como o Sr. Felipe, mais de 18 mil pessoas já vieram aqui contar seus depoimentos. E seguindo o método do museu, é sempre o entrevistado na cadeira e 2 pesquisadores que conduzem a entrevista. O primeiro vai fazendo as perguntas do roteiro e o segundo vai ali atento a falas e fazendo minutagem, anotando trechos que possam se destacar para uma possível edição em vídeo. E é assim que funciona. A gente sempre deixa um lencinho de papel na mesinha e um copo de água, porque as pessoas costumam se emocionar. E não tem um limite de tempo, então enquanto a pessoa estiver disposta a contar a história dela para a gente está aqui disposto a ouvir. Aí começou a fabricar carro, móvel de aço que eu fabricava, né? Aí começou a fabricar Aeroíris, que é o primeiro carro chamado Aeroíris, o Jeep. Muito serviço, né? Essas fábricas que estavam montando aqui, davam serviço que elas faziam equipamento, né? Então, inclusive, nós tivemos muito equipamento para essa SKF que ela estava montando. Aí eu fiquei. Eu aprendi aqui mesmo, eu aprendi alguma coisa, né? E esse aqui é o espaço onde a gente recebe as pessoas que vêm dar seu depoimento. Foi aqui que o Sr. Felipe chegou com a família, então ele veio com o neto e a filha. E aí a gente senta nessa mesa e começa uma longa conversa. Então a gente preenche uma série de fichas de cadastro e a pessoa, faz parte da metodologia do museu, ela sempre traz para a gente cerca de 10 imagens que ajudem a ilustrar quem elas são. Então não são imagens que o museu escolhe, mas as próprias pessoas têm que selecionar quais imagens representam um pouco da sua vida. Então as imagens elas funcionam como uns gatilhos disparadores de memória, digamos assim. Elas ajudam também a contar uma história diferente. Fotografia sempre? Fotografias, documentos, mesmo objetos, a gente pode fotografar o objeto, aquilo que a pessoa considerar que é importante para dizer quem ela é. E aí é interessante que no caso do Sr. Felipe, eu até separei aqui para vocês, algumas das imagens que ele nos trouxe, e a primeira delas foi a carteira de trabalho. Então o Sr. Felipe trouxe para a gente o documento dele, a carteira profissional. Espera um pouquinho. Isso. Declaração Universal dos Direitos do Homem, artigo 23.
Todos têm direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Todos, sem qualquer distinção, têm direito à igual remuneração por igual trabalho. Todos que trabalham têm direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegurem, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Esse aqui é o bairro dele, onde ele construiu praticamente esse bairro, né? Um dos pioneiros no bairro dele. A casa dele foi uma das primeiras do bairro. Exato, e essa foto é bastante emblemática até para o museu mesmo, ela é bastante significativa, você vê o terreno onde ele viria a construir a casa dele, e essa foto é tão importante para a gente que ela foi capa de um convite de uma exposição do museu, junto com o Sesc São Paulo. Um curador de fotografias escolheu a imagem justamente por toda a simbologia que ela traz. Então você vê os familiares aqui aparecendo como sombra, essa esperança de um lugar que você comprou para construir sua casa. É uma metáfora de onde ele construiu a sua casa e o terreno sobre o qual ele construiu sua vida. Exatamente, exatamente. Então é isso, as imagens elas não são simplesmente ilustrações, mas elas ajudam a também trazer um pouco da história de quem é essa pessoa, no caso o seu Felipe. Olha só. Ele com os filhos e a mãe. No bairro que eles viriam, vamos dizer, ajudar a construir. Né? Exatamente. A casa. Quase rural, né? A filha num programa de TV, se eu não me engano, da TV Tupi. A filhinha numa foto de estúdio. Foto de casamento do seu Felipe. Então são momentos da vida que ele selecionou para nos mostrar. A filha com um papagaio que ele tinha, que cantava o hino do time. Na frente da casa dele. Exato. Enfim. E por que ele deu esse depoimento? Por que ele? Então, ele veio trazido pelo neto, né? Mas também em uma parceria do museu com a PUC, para a gente gravar alguns operários que poderiam nos contar um pouco sobre as transformações pelas quais passou a Zona Leste, né? Através da visão desses operários. Então foi uma série de depoimentos que nós fizemos e o Sr. Felipe, se eu não me engano, foi o primeiro desses entrevistados. Essa pesquisa, que é do campo acadêmico, mas das ciências sociais, a gente procura agregar outros conteúdos no nosso campo, que também é acadêmico, mas do audiovisual, da comunicação. Né? Então, por exemplo, como é? Que tipo de diferença tem um depoimento do seu Ormundo, do seu Felipe Ormundo, num ambiente controlado, né? numa cabine, como a gente fala, para o cenário onde as coisas aconteceram? Que novas associações ele faz? Que emoção isso desencadeia nele, conteúdo, e que emoção desencadeia no espectador? Isso aqui é da sociedade que nós tínhamos. A sociografia. Que é a sociedade. Ainda pegou essas coisas ali. A sociedade acabando, foi para um cara acampou nela e pegou o documento. Dentre fotos e objetos separados para contar sua história, o Sr. Felipe destaca um manual de retífica, herança de seu passado metalúrgico. Isso aqui, hoje eu não domino mais, mas dominava bem. Está 35 anos que eu aposentei. Sim. Eu trabalhava com isso aqui, hoje não se trabalha mais. Ah, tá. Com cacilas, né? Então mostra aqui, seu Felipe, mostra aqui. Esse aqui é o que o senhor fazia antigamente, é isso? É, o livro tem dúvida nas peças, tudo. E a gente procurava, tinha uns desenhos, procurava algumas medidas que ele procurava aqui, né? O senhor era ferramenteiro? Quase que nem ferramenteiro, mas não era ferramenteiro. Trabalhava em máquinas retíficas, entende? Tem essas coisas aqui, ó. Aí, tem tudo desenho. Mas agora o projetista projetava o desenho, vê o desenho. Você tem, isso aqui, ó, tá vendo? Você tinha dificuldade de achar as medidas, como parece, você procurava aqui e achava tudo. É um manual, né? Manual, máquinas, né? Manual. E onde é que o senhor se formou nessa profissão? Eu formei trabalhando. Fiquei uns tempos na técnica de Getúlio Vargas, depois eu... Na escola técnica? Escola técnica de Getúlio Vargas, mas não tirei, não tirei nada. A relação de familiaridade com as fotos de seu passado
é substituída por um certo estranhamento quando lhe convidamos a revisitar as antigas instalações do Moinho Matarazzo. Essa aqui, ó, era como era. Isso aqui foi quando... Vê que é uma foto muito de longe do moinho, não dá nem pra gente ver. Mas depois eu fui atrás dessa foto aqui, ó. Que agora ele tá tombado. É esse aqui? Dá uma olhada, vê se o senhor consegue reconhecer. Você tirou na Monsenhor de Andrade? É. Tempo que eu não passo por lá. Vamos lá, então? O senhor não quer ir lá? Não, não, muito longe. É? A gente leva o senhor. Não, o senhor vai com a gente. Muito longe. O senhor não quer falar alguma coisa lá? Não. Não? Não. Mas então o senhor não tem... Ah, vamos lá, seu Felipe. Não. A gente leva e traz de volta. Leve e traz de volta, claro. É. Mas Vamos daqui lá. no Brás, Mas é rápido de carro. 20 minutinhos. Aí o senhor conta um pouquinho. nós viemos de pé por aqui, aqui era o movimento da gente pra cá. É? O senhor tem ideia de quanta gente, mais ou menos? Era 500 pessoas. Nossa. Eu era solteiro, não tem problema. Trabalhava, o dia de pagamento era um vale para comprar na mercadoria. Não trabalhava a troco de comida. Ele não dava salário? Dava mais de. Sim, era uma troca de Uma vale, troca, né? Sim. aí eu vendia a mercadoria dele. Ali É. era a portaria, o guarda ficava ali. Aquela fazenda. É. Aqui passava toda a fortuna. E antigo, porque tempo era fortuna, né? É. Toda a fortuna do Matarazzo saía por aqui. Lá era a tecelagem, Ali era tecelagem? lá era a tecelagem. É. Não pertencia a esse grupo, mas era Matarazzo também. Uhum. E aqui, ó, Também? aqui, olha, aqui é bom. O nosso objetivo era reanimar a memória do Sr. Felipe visitando as instalações do moinho. Mas da mesma forma que as indústrias estão perdendo espaço na cidade de São Paulo, a um trabalhador não é mais permitida a entrada em seu antigo lugar de trabalho. Lá embaixo, lá embaixo. Como é bonito aqui, né? Lá embaixo, muito longe, lá embaixo que era o moinho tudo. É. Lá embaixo era o É, moinho tudo, isso aí era moinho. É. Que esse cara moía farinha, tudo. Do mesmo jeito. Gostei de ver, Gostou de ver? gostei de ver. Eu também, sabia que eu não conhecia. Tanto Ainda tempo. bem que o senhor quis Olha. vir, viu? Uma entrevista como essa do seu Felipe, ela é muito interessante porque ela apresenta algumas coisas que a gente acaba aprendendo sobre o mundo que a gente vive. A primeira delas é um lado pessoal, humano. Como que uma pessoa vive, interpreta e organiza a sua vida com as experiências que ela teve. Mas, como todos nós, ele também, o seu Felipe, viveu num momento histórico, num bairro, no caso na Zona Leste, foi um operário. Então, também por meio da história de vida dele, é uma forma muito interessante da gente conseguir entender todo esse processo de industrialização no Brasil, de urbanização de São Paulo, e em vez de entender isso de uma maneira apenas abstrata, entender como é e foi o impacto de todo esse desenvolvimento na vida, por exemplo, de uma pessoa. Então, a entrevista como essa, ela dá para a gente uma perspectiva diferente sobre a história, que é a perspectiva cotidiana, no micro, e como, por exemplo, uma pessoa, um operário, viveu a experiência do dia a dia daquilo que a gente pode entender ou estudar como um grande processo. Essa história do trabalho precisa ser recuperada, sobretudo agora que a gente vive numa sociedade em que o trabalho é um pouco desvalorizado, né? Quer dizer, o mérito, as conquistas decorrentes do mérito do trabalho, hoje elas são meio consideradas desimportantes. Esse trabalho da carteira assinada, esse trabalho em que você pode recuperar uma história, um registro, uma vida, olhando a carteira de trabalho, isso talvez a gente não tenha daqui a uns anos, quando a carteira de trabalho já não tem mais tanta importância, em que as pessoas falam muito hoje do trabalho informal, do trabalho empreendedor, que a gente não sabe de fato quanto esse trabalho informal, que hoje precariza muitos trabalhadores, vão poder construir cidade, construir riqueza, construir família, como o seu Felipe construiu, com os filhos hoje todos na universidade, né? A gente não sabe se esse trabalho precário vai produzir o futuro que essa Zona Leste operária produziu. Se eu tivesse ficado na Bahia, tivesse estudado, tivesse tudo, mas não dava, veio tudo para cá.
É, tudo. Vieram, quase todo mundo, porque ficou lá naquele tempo, né? Mas foi isso aí. E agora todos os filhos do senhor estudaram? Estudaram. A Joana, né? Estudou, né? Estudou. O Mário também fez engenharia. Deu engenharia. Está trabalhando ainda. E os netos também? Os netos é que nem eu te falei. Mas fizeram tudo universidade? Fizeram. Fizeram tudo universidade. Tem que fazer alguma coisa mais da universidade, né? Mais o quê? Vai trabalhar, progredir para o país, né? Mais do que Vai fazer ter- não Mas a sua filha não dá aula? Minha filha, mas também meus netos. Minha Sim. filha não dá. Não é gostoso. Não é gostoso ter um neto. Não é jogador de futebol, não é nada. Ele não é, mas Puro ele. Glauber, peraí, vamos pôr o Glauber aí, né? Tem mais, põe aí, ó. Fica do lado aí. Pega os dois. Então, não é bonito? Falar, meu filho, porque ele fez a faculdade disso aí, trabalha nisso aí. Isso é bonito isso aí. Então, tá tudo bem, né? Mas que é bonito, era mais bonito. Mas você não fica orgulhoso de saber que... É, lógico, não tem nem como. Porque no fundo foi o seu trabalho, né? É O meu seu trabalho que Foi. fez o Glauber hoje ter feito universidade. É, lógico. Não é? Lógico. E minha filha, né? É, seu filho, o Glauber. Pouca gente daquele tempo teve essas ideias, né? De pôr pra então, tem essa sobrinha minha, a Joana, né? Ela veio em 71 para cá. Veio o rancho que tinha lá. Minha irmã ficou viúva, veio para cá. Ela e o outro irmão dela, mais novo, Sim. estudou. Um lugar como o Museu da Pessoa no mundo hoje talvez seja mais necessário. Porque quando o museu começou, o nosso slogan dizia: porque você também é parte da história. E essa ideia de que todo mundo podia ser parte da história era muito esquisita. Então era fazer um espaço onde todo mundo se sentisse autor da história que a gente vive. Hoje o slogan do museu é porque uma história pode mudar o seu jeito de ver o mundo. E o que a gente está percebendo com toda essa mídia, com que as pessoas estão falando, é que sim, criou-se novos espaços de fala, mas muito poucos espaços de escuta. Então, talvez a nossa maior missão agora é conectar as histórias de vida de uma maneira um pouco mais profunda com aqueles que podem escutar e devem escutar. Então, eu estou falando de educação, eu estou falando de políticas públicas, eu estou falando até de um público maior que, de alguma maneira, sei lá, eu acho que o Facebook e tudo isso criou tribos e não criou pontes. Então, acho que a maior missão do museu, de um lugar como o Museu da Pessoa hoje, é criar pontes entre pessoas por meio das suas histórias. Quem vai saber onde que está? Aqui acabou. É. Mas até lá não tem, ninguém sabe quem é o dono, Ninguém sabe essa história, né, seu Felipe? ninguém sabe. Se o senhor não conta essa história, se o senhor não tem a disposição de ir lá no Museu da Pessoa, que eu tenho que agradecer imensamente o senhor. Ah, que eu não queria ir. O senhor não queria, mas não foi bom? Foi bom. Foi bom. Agora o senhor tem uma história guardada lá, para qualquer pessoa, qualquer geração saber. Isso é muito importante, né? Que as pessoas é bom. saberem. E isso aí que eu estou falando, mostrei para vocês, é verdade e dou fé, porque passei por isso aqui. E a gente acredita. Aqui foi o começo.